Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais de um treinamento de alta performance para entender uma ideia que, confesso, me deixou pensando. A de que talvez a gente venha com uma configuração de fábrica que nos sabota, assim, discretamente, um hábito da inferioridade. Exato. As fontes são de um programa focado em desenvolver o que eles chamam de hábito da ferocidade. Mas o ponto de partida é um diagnóstico honesto do que já está no lugar, né? E a nossa análise hoje vai focar em uma das fontes, que é tipo um dia de integração que nos dá um mapa para fazer exatamente esse diagnóstico. Exatamente. E esse mapa, ele parte de uma citação bem antiga, mas, nossa, muito poderosa, do filósofo William James. Ele dizia que o ser humano vive, assim, muito aquém dos seus limites, que a gente tem poderes que habitualmente não usamos. E a causa disso não é uma doença, não é uma falha, é simplesmente um hábito. O hábito da inferioridade ao nosso eu completo. A proposta de hoje é justamente desvendar esse hábito usando a estrutura que o material nos oferece. Ok, vamos analisar isso. Hábito da inferioridade. É um termo forte, É forte. mas a ideia central é que esse é o nosso modo padrão. A gente é programado para sobrevivência, para economizar energia, buscar conforto. Exatamente. E isso, na prática, acaba se traduzindo em mediocridade, não em performance máxima. E a palavra-chave aqui é hábito, né? Não é uma sentença. Perfeito. É um hábito, não uma sentença. O material todo é sobre como substituir esse padrão por um outro, o hábito da ferocidade. E para ilustrar a diferença, eles usam uma analogia que eu achei fantástica, de um treinador de corrida. Ah, essa história é muito boa. A maioria dos corredores, quando vê uma subida, o que faz? Diminui o ritmo, instintivamente. É o lógico, né? O corpo pede para conservar energia. Totalmente. Mas esse treinador ensinou a equipe a fazer o exato oposto. O comando era? Quando vir uma subida, não é para manter o ritmo, é para atacar, aprimorar a técnica, levantar mais os joelhos, usar mais os braços. Nossa, Transformar um momento de maior dificuldade no momento de maior foco e agressividade. No começo, os atletas descreveram a experiência como miserável, eu imagino. Deve ser horrível. mas com o tempo que aconteceu, virou automático. O cérebro deles foi reprogramado. Eles viam uma subida e o instinto não era mais recuar, era atacar. Uau! E o resultado foi que eles aprenderam a acelerar nas subidas, enquanto os melhores corredores do mundo só tentavam sobreviver a elas. Eles trocaram o hábito da inferioridade, que é recuar diante do desafio. Pelo hábito da ferocidade, que é usar o desafio como um gatilho para a excelência. Essa história dos corredores é inspiradora, mas parece quase sobre-humana. Para quem não é um atleta de elite, a ideia de acelerar na subida na vida real, tipo, ao ver uma caixa de e-mails lotada numa segunda-feira, parece um caminho rápido para o burnout. Como o material concilia essa ferocidade com, sei lá, sustentabilidade? Ótima pergunta. E a resposta está em entender por que o nosso instinto é recuar. Não é uma falha moral. É biologia pura. Uma das fontes cita um ditado dos Navy SEALs que é perfeito para isso. Você não sobe ao nível da ocasião, você afunda ao nível do seu treinamento. Sob pressão, a gente não improvisa genialidade, a gente executa o que está automatizado. E o que está automatizado é recuar. Exato. E o que é fascinante é a neurobiologia por trás disso. Quando o medo, a pressão ou o estresse entram na equação, o corpo libera norepinefrina. Aquele mesmo hormônio da resposta de luta ou fuga, certo? O próprio. E o efeito dele no cérebro é imediato. Ele encolhe drasticamente o nosso sistema de reconhecimento de padrões. É como se, em vez de ver o cardápio inteiro do restaurante, a gente só conseguisse enxergar bife ou frango. Então, a nossa criatividade e a capacidade de resolver problemas despencam justamente quando a gente mais precisa delas. Precisamente. Diante de uma ameaça, as opções parecem ser só lutar, fugir ou congelar. Num desafio do dia a dia, como a caixa de e-mails lotada, a resposta padrão é fugir, que é procrastinar, se distrair. A menos que, como os corredores, a gente tenha treinado e automatizado uma resposta diferente. O treinamento da ferocidade é sobre criar um novo padrão que assume o controle sob pressão. Ok, a ideia de reprogramar um instinto biológico parece, assim, gigantesca. Por onde se começa?
O material oferece algum tipo de mapa para, pelo menos, entender onde a gente está pisando? Oferece sim. E é aqui que a fonte principal de hoje, esse tal dia de integração, se torna a nossa ferramenta. Ele propõe um diagnóstico em 3 níveis. É um verdadeiro check-up do nosso sistema operacional interno. Os 3 pilares são cognição, mentalidade e comportamento. Cognição, mentalidade e comportamento. Vamos detalhar isso. O que seria a cognição nesse contexto? Cognição é simplesmente o ato de saber, de ter consciência. O primeiro passo é enxergar o hábito. A fonte nos incentiva a fazer um exercício muito específico. Lembrar de 1 ou 2 vezes, bem recentes, em que a gente praticou o hábito da inferioridade. É sobre tornar o invisível visível. Não dá para arrumar bagunça se a gente não consegue nem ver, né? A fonte pergunta diretamente: como você vê o hábito da inferioridade se manifestando na sua vida? E não é uma pergunta abstrata. É um convite para lembrar daquela tarefa difícil que foi adiada, daquele feedback que foi evitado. Daquele projeto que começamos com menos energia do que ele merecia. É dar nome aos bois. Exato. Sem essa consciência, qualquer tentativa de mudança é só um desejo vago. É preciso identificar o padrão antes de poder quebrar. E depois de ter essa clareza, a gente entra no segundo pilar, a mentalidade. A mentalidade, o famoso mindset. Esse é o sistema operacional que roda por baixo de tudo. E outra parte do material conecta isso diretamente com aquela pesquisa famosa sobre mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Perfeitamente. A mentalidade fixa, que é a crença de que nosso talento e inteligência são traços fixos e mutáveis, ela é o sistema operacional perfeito para o hábito da inferioridade. Faz todo sentido. Afinal, se a pessoa acredita que não pode mudar, por que ela tentaria acelerar na subida? Não faz sentido. Nenhum. Espera, então a diferença é visível até em um exame cerebral? O material fala sobre isso. Sim, fala. E é impressionante. O cérebro de uma pessoa com mentalidade fixa, quando confrontado com um desafio um pouco acima da sua capacidade, ele mal mostra atividade em exames de imagem. Ele basicamente desiste antes de tentar. Nossa! Já o cérebro de alguém com mentalidade de crescimento se ilumina por inteiro. Essa pessoa encara o desafio como uma oportunidade de aprender e se fortalecer. Que incrível! Essa crença de que o esforço muda o jogo é o pré-requisito para a ferocidade. Certo. Então a gente já tem a consciência do problema, a cognição e a crença de que a mudança é possível, a mentalidade. Mas nada disso importa se não aparecer no dia a dia, certo? E é aí que o terceiro pilar, o comportamento, entra. É onde a teoria vira prática. O comportamento se refere aos nossos hábitos e ações diárias. É aí que o treino acontece de fato. O diagnóstico nessa área é sobre olhar para as ações concretas. O que eu faço no meu dia? Começo pela tarefa mais assustadora ou deixo por último? Quando estou na academia, paro no número de repetições planejado ou tento fazer mais uma? É isso. Isso. Como eu uso os pequenos intervalos entre as tarefas. Então o diagnóstico completo é essa análise tripla. Eu sei que tenho esse hábito, a cognição. Eu acredito que posso mudá-lo, a mentalidade. E as minhas ações diárias refletem essa crença, o comportamento. É uma ferramenta de autoanálise bem poderosa. Exatamente. E o mais importante, depois do diagnóstico, o material oferece uma receita, estratégias bem claras para atacar cada um desses 3 pilares. Ok, isso é o que interessa. Como se passa do diagnóstico para a ação? Vamos começar pela mentalidade. Como se combate uma mentalidade fixa que talvez esteja com a gente há décadas? A estratégia proposta é fantástica por ser muito prática. Não é sobre ficar repetindo afirmações positivas no espelho. Uma das fontes diz que nosso cérebro tem um detector de mentiras embutido. Ele não aceita afirmações vazias. Então, em vez de dizer, eu tenho uma mentalidade de crescimento, a tarefa é provar isso para si mesmo. E como se faz isso? A tarefa é listar todas as habilidades, visíveis e invisíveis, que a gente levou muito tempo para aprender. Habilidades visíveis são as óbvias, né? Aprender a dirigir, um idioma novo, tocar um instrumento. Exato. Mas as invisíveis, segundo o autor, são as mais poderosas. Habilidades invisíveis. Tipo o quê? Ele dá um exemplo pessoal, a habilidade de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto.
Ele aprendeu isso ao longo de anos, trabalhando como bartender e depois como jornalista. Isso não vai para o currículo, mas é uma competência complexa que foi construída do zero, tijolo por tijolo. Entendi. Outro exemplo poderia ser, sei lá, paciência, ou a capacidade de ouvir. Perfeito. A capacidade de lidar com a frustração. Entendi. O objetivo do exercício é criar um dossiê de evidências para o seu próprio cérebro. É mostrar para si mesmo: olha, você já aprendeu coisas difíceis antes. Você já saiu do zero e chegou à maestria em várias áreas. Logo, você pode fazer de novo. É uma forma de hackear o próprio ceticismo. Exatamente. Você não está fingindo, está apenas revisando seu próprio histórico de crescimento. O cérebro não pode negar fatos. E com essa base de mentalidade mais sólida, aí a gente pode passar a atacar o comportamento. E para o comportamento, qual é a estratégia? Por onde começar a construir o hábito da ferocidade, na prática? A sugestão é começar pelo físico. É o lugar mais simples e direto para treinar a perseverança. A ideia é muito concreta. Se você normalmente levanta pesos em séries de 10 repetições, force-se a fazer 11. Se corre por 20 minutos, tente 21. É sobre deliberadamente ir um pouco além do seu limite percebido. Então, a ideia é ensinar o cérebro, num ambiente controlado como academia, a sentir o desconforto e continuar mesmo assim. Para que, quando o desconforto aparecer num projeto de trabalho, essa resposta de continue já esteja um pouco mais treinada. Exatamente isso. Você está redefinindo o seu termostato de perseverança. E isso nos leva a outra tática comportamental diária, que é a gestão da força de vontade. A pesquisa é clara. Força de vontade é um recurso finito, como a bateria de um celular. Ela está cheia de manhã e vai se esgotando ao longo do dia. O que explica porque é tão mais fácil resistir a um doce depois do almoço do que às 10 da noite. Exato. Sabendo disso, a recomendação estratégica é: coma seu sapo feio primeiro. Faça a tarefa mais difícil, mais assustadora, aquela que você mais quer procrastinar, logo no começo do dia. Isso é uma ação direta contra o hábito da inferioridade, que sussurraria pra gente deixar o mais difícil para depois, quando a gente está mais fraco e mais propenso a desistir. E não é só sobre produtividade. Ao atacar a tarefa mais difícil primeiro, você gera um momento psicológico positivo para o resto do dia. Você está ativamente treinando o hábito da ferocidade. E tem mais uma camada no comportamento que uma das fontes menciona e que eu achei muito interessante. Editar os espaços entre as tarefas. Editar os espaços. O que isso quer dizer? Pensa no que a maioria de nós faz ao terminar uma tarefa. A gente levanta, pega um café, checa o celular, dá uma olhada nas redes sociais. Criamos uma pausa, uma recompensa. Isso. O treinamento aqui é encurtar esses intervalos. Se você normalmente leva 10 minutos para se recompor e começar a próxima coisa, tente levar 8, depois 5. A ideia é treinar a transição focada de uma tarefa para outra, sem quebrar o ritmo, mantendo o ímpeto. Certo, então juntando tudo isso, o diagnóstico, a mudança de mentalidade, os treinos de comportamento, o que tudo isso significa no quadro geral? Qual é o objetivo final? O ponto crucial, que o material enfatiza bastante, é que não se trata de dar saltos gigantescos e heróicos. Eles mencionam o Peter Diamandis, fundador do X-Prize, alguém que quer literalmente desbloquear a fronteira espacial. O dia a dia de uma pessoa assim não parece nada de especial. Acordar, tomar café, trabalhar no computador, fazer ligações. Não tem trilha sonora de filme de ação rolando no fundo. Nenhuma. A diferença, segundo as fontes, está no acúmulo implacável de pequenos esforços. É sobre fazer 11 repetições em vez de 10 na segunda-feira. É comer o sapo feio na terça. É editar o espaço entre as reuniões na quarta. Semana após semana, mês após mês. E esses centímetros se transformam em quilômetros. É o poder dos juros compostos aplicado ao esforço. Então, no fim das contas, a grande virada de chave aqui é que a nossa tendência à mediocridade não é um defeito moral. É um bug no nosso software biológico. O cérebro, sob pressão, não busca a excelência, ele busca o caminho mais batido, o mais seguro. E a ferocidade, então, não é sobre ter mais talento ou ser sobre-humano. É sobre reescrever deliberadamente esse código-fonte, uma linha de cada vez, usando diagnóstico de cognição, mentalidade e comportamento para guiar o processo.
O objetivo não é criar uma vida que atenda às suas expectativas, mas uma que as exceda massivamente. É uma mudança de perspectiva libertadora. Tira um peso das costas, sabe? Não é sobre ser melhor, mas sobre treinar melhor. Exato. E isso nos deixa com uma questão interessante para refletir. O hábito da inferioridade, essa nossa programação padrão, nos faz enxergar os desafios à subida na corrida, a caixa de e-mails lotada, o projeto difícil como ameaças que nos forçam a recuar. O que mudaria se a gente começasse a ver cada um desses desafios não como uma ameaça, mas como o campo de treinamento perfeito? Como a próxima subida que nos dá a oportunidade de praticar, mais uma vez, o hábito da ferocidade.